Voltamos a falar sobre o polêmico decreto do presidente americano Barack Obama, aquela medida que protege até 5 milhões de imigrantes ilegais da deportação. Foi tomada sem o aval do Congresso, que é de maioria republicana, ou seja, de oposição. A mudança nas regras de imigração é uma promessa antiga de Obama, uma promessa de campanha, que nunca teve apoio da oposição. Essa medida abre caminho para que os pais com filhos americanos escapem do risco de deportação e obtenham, então, vistos temporários de trabalho de 3 anos. O imigrante tem que estar nos Estados Unidos há pelo menos 5 anos e não pode ter antecedentes criminais. Para Barack Obama, não é uma anistia, mas uma proposta de bom senso. A medida não prevê cidadania americana, muito menos o incentivo à imigração. A fiscalização na fronteira vai ser reforçada. O Partido Republicano, que domina a Câmara e o Senado, classificou a ação de inconstitucional. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio Reni Ozzi-Cuquier. Ele é cientista político da ESPM e da FGV, aqui de São Paulo. Bom dia, Reni. Obrigada pela presença mais uma vez. Bom dia, Ana. Bom estar aqui com vocês. Reni, por que a reforma imigração ilegal está no centro da pauta nos Estados Unidos? Na verdade, a questão da imigração ela é importante no mundo todo, não só nos Estados Unidos, Ana. Imigração, ela trata de questões de falta de mão de obra. Então, a economia, quando ela começa a precisar de novas mão de obras, normalmente o que aparece é a imigração. Você tem uma questão demográfica também. A população, a taxa de fertilidade começa a cair e aí você não tem como repor a população e a imigração vem para preencher esse espaço. Óbvio que, por um outro lado, suscita outras questões e problemas como questões de segurança. Você recebe um monte de imigrantes, no caso dos Estados Unidos, são imigrantes ilegais. Então, da onde estão vindo? Quem são esses imigrantes? Qual o histórico deles? Será que eles não podem ser terroristas? Você tem questões de segurança. E num aspecto mais profundo ainda, você mexe com a essência da nação, porque você vai mudar a identidade nacional, se eles falam um outro idioma, enfim, essa mistura toda, como que a sociedade vai absorver isso e vai continuar caminhando de uma forma unida, diversificada e assimilando todos esses imigrantes. Na maioria dos países do mundo, essa questão é muito problemática, particularmente no aspecto cultural, porque os países têm uma dificuldade muito grande de conseguir absorver tantos imigrantes e aceitar. Os Estados Unidos até que faz um trabalho muito bom pelo tamanho de imigrantes que ele recebe e, assim, é mais fácil entender até pela história, é a mesma história do Brasil, né? Nós somos nações que nasceram de imigrantes, é um novo mundo e diferente, por exemplo, da história da Europa, onde você tem uma divisão entre as nações muito grande, o nacionalismo e até hoje essa rixa e rivalidade. Mas é um tema central e nos Estados Unidos isso toma uma outra proporção de acordo com o número de imigrantes ilegais que existem no país. Então, ele passa por vários temas complicados. Professor, mas de qualquer forma, né, o presidente Barack Obama já disse que não é uma anistia, né, e nem vai ter, por exemplo, uma cidadania para esses pais com os filhos e que já moram lá por mais de 5 anos. Mas, a verdade, não abre pelo menos um caminho ou não deixa mais fácil o processo de legalização final, ou seja, conseguir uma residência ou até mesmo uma cidadania a longo prazo? Sim, Luciano, o grande problema é que as pessoas ficam preocupadas que você está dando um sinal errado de anistia. E isso aconteceu no meado dos anos 80 e houve uma grande anistia. Essa anistia veio uma sequência de quase que um convite, um incentivo para que o número de imigrantes ilegais aumentasse. Então, essa é uma das preocupações. Se você faz isso de uma forma por decreto ou na canetada, você pode estar incentivando um comportamento que não é do interesse dos americanos. A ideia, sim, é criar um sistema onde você tenha formas legais desses imigrantes entrarem. É que muitas vezes isso é burocrático, custa muito caro e é mais fácil mesmo eles cruzarem a fronteira e virem direto. Apesar de que hoje em dia existe uma grande chance, apesar de que essa reforma de imigração dê certo. Mesmo o Obama tomando a atitude que tomou dessa forma, eu diria que drástica e sozinho, isso tem uma implicação institucional perigosa e aí que estaria a grande parte da resistência contra a medida dele. Reni, a revista The Economist
trouxe a manchete, a coisa certa feita da forma errada, que é justamente o que você está falando, pode realmente criar aí um atrito forte com o Congresso, pode criar uma crise institucional entre os dois poderes. O que Obama ganha e o que ele perde com uma cartada de alto risco que nem essa? Bom, ele está nos seus 2 últimos anos de mandato, Ana, então ele não tem muito a fazer. Ele decidiu que a questão da imigração é o seu ponto forte, ele vai bater nela e vai defender ela. E, aliás, isso não é uma novidade, porque o Bush, nos 2 últimos anos dele, fez a mesma coisa e defendeu uma reforma de imigração e não deu certo. É óbvio que hoje o Obama tentando fazer isso sem o apoio do Congresso pode criar um problema maior. Os republicanos estão conversando e tentando perceber o que eles podem fazer ou como lidar com essas medidas. Fala-se até em impeachment do presidente, podem recorrer na Suprema Corte, porque dizem que é inconstitucional. E o mais importante é que a opinião pública americana está olhando para esse problema e falou que 48% dos americanos dizem que não apoiam uma medida unilateral do presidente. Só 38% apoiam. Aí quando você pergunta para os americanos, mas vocês são a favor de uma reforma da imigração? Aí a grande maioria ainda mais se você oferecer um caminho onde essas pessoas ilegais tiverem a chance, por exemplo, de pagar os impostos, ou tiverem que pagar os impostos, não a chance, né, mas seriam obrigados a pagar os impostos durante o tempo que eles estavam ilegais. Aí o número cresce para mais de 75% dos americanos. Então, há o pagamento, né, a possibilidade aí do pagamento, a previsibilidade do pagamento de taxas, também de uma nova entrevista dessas pessoas que se apresentarem. Por outro lado, essa medida também aperta o cerco àqueles imigrantes que são chamados de risco, entre aspas, à segurança nacional, né, Ene? Então, quer dizer que não pode ter um reflexo contrário, muitas pessoas acabarem sendo deportadas sob esse argumento de terrorista? Pode acontecer isso, Luciano, mas assim, nos últimos anos, o que mudou na fronteira? Você tem uma fiscalização muito grande, você tem uso de drones, você tem muros, cercas, a patrulha ou a polícia de fronteira, ela dobrou de tamanho. Você tem condições econômicas no México, por exemplo, favoráveis a não deixar o país. A demografia ou a taxa de natalidade e fertilidade no México mudou muito. Então, nos anos 60, você tinha uma taxa de 7 maior que 7, hoje é 2,4. Então, você tem situações estruturais, tanto no México quanto nos Estados Unidos, que não ajudam esse número continuar crescendo de imigrantes. Na verdade, tem gente até voltando para o México desde 2007, quando começou a crise econômica, essa proporção começou a mudar. A questão da segurança, ela é central e esse faz parte do argumento dos republicanos, porque eles estão muito preocupados. E é uma preocupação legítima. Quem é que está cruzando essa fronteira? Como que ela está cruzando? Acho que talvez o ponto mais importante até de conter ou policiar esse problema é a questão do emprego, porque a maioria dos imigrantes eles vão para serem empregados e aí, se você fiscaliza quem está contratando, isso dificulta. E tem uma medida em prática que já hoje 10% das empresas americanas adotaram, que é uma medida que ela vai fiscalizar a documentação de quem está sendo contratado nesse âmbito de imigrantes ilegais.